Hello guys, welcome back. Welcome to unit or to class number 4. In this video, we are going to learn how to pronounce ed end of regular verbs. Como pronunciar esses verbos que terminam em ed. Before we start, let's check the homework from the previous class. You had to take a look at page 327, exercise number 2. Depois de observar a timeline do Steve Jobs, vocês tinham que responder a estas perguntas. Question A. Where did Steve Jobs work in 1968? He worked at Hewlett-Packard, ou HP, a empresa de tecnologia, principalmente relacionada a computadores e impressoras HP. Letter B. What did Steve Jobs do some months before traveling to India? O que ele fez alguns meses antes de viajar para a Índia? He worked for Atari. Atari, para quem não conhece, é um videogame, um dos primeiros videogames lançados lá na década de 80. Talvez seus pais, talvez seus avós tenham jogado esses jogos desse aparelho, desse videogame. Now, letter C. Why did he travel to India? He traveled to India looking for spiritual guidance. Ele viajou para a Índia em busca de um guia espiritual. Letter D. When did Wozniak and Jobs start Apple Computers? Quando eles começaram? Quando eles abriram a Apple? They started in 1976. Now, letter E. What happened in 1978? Steve's first daughter, Lisa, was born. A primeira filha do Steve, a Lisa, nasceu em 78. How was Pixar first called? It was first called Graphic Group. Finally, letter G. How old was Steve when he died? Quantos anos ele tinha? Qual era a idade dele quando ele morreu? He was 56 years old. Okay? Well, so talking about ed, how to pronounce verbs that finish in ed. Vocês têm isso lá na página 323 do material de vocês. There are three different ways to pronounce verbs that finish in ed. It will depend on the final sound of the verb in the base form. Vai depender do qual é o som da sílaba final do verbo na forma normal dele. Vamos dar uma olhada aqui então. Primeira situação, primeiro tipo de som. Eu vou pronunciar os verbos que terminam nesses sons nesses sons que a gente chama de unvoiced, sons mudos, sons que você não pronuncia. Todos os verbos que terminarem nesses sons aqui, ó. K, p, f, s, sh e ch, ó. Som de sh, som de ch. Esses verbos eu vou pronunciar o ed com som de t, como se fosse um t. Exemplo, o verbo book. Sim, existe o verbo book. Além do substantivo livro, book pode ser um verbo, que neste caso significaria agendar, marcar, reservar. Ok? Então, book, com o ed no final, eu vou pronunciar booked. Booked. Ok? Hope. Ó, não sai o som do e, fica hope. Então, som de p. Então, hoped. É meio estranho, parece um caminhão, um ônibus freando. Então, hoped. Laugh, ó, GH, mas o som é de F, ó, laugh. Então, laughed, aqui é o verbo rir. Laughed. Ó, pass, som de s. Então, eu não vou pronunciar passed, sim, passed. Wash, ó, washed. E watched. Então, vamos lá. Booked, hoped, laughed,
passed, washed, watched. Ok? Próximo som. Se o meu verbo tem como última sílaba um som que eu pronuncio, que ele sai esse som dessa última sílaba, o meu verbo vai ter som de D. Eu vou pronunciar o ED apenas com o som de D. Por exemplo, arrive vai virar arrived. Change vai virar changed. Show vai virar showed. Certo? Então, ó, arrive, arrived. Changed. Showed. Todos esses verbos aqui eu pronuncio com o som de D no final. Arrived, changed, showed. O último som que nós temos são os únicos tipos de verbos que nós vamos pronunciar tanto o E quanto o D. Então eu vou pronunciar os dois sons, E e D. Então, quando que eu pronuncio verbos? Quando é que eu vou pronunciar o E e o D? Quando o meu verbo terminar em D ou T. Por exemplo, o verbo want termina em T. Então, wanted. Need termina em D. Pronuncio needed. Decide. Olha o som de D aqui, ó. Então, decided. Ok? Então, want, wanted. Need, needed. Decide, decided. Ok? 3 tipos de sons diferentes para verbos que terminam em ED. So let's practice. Lá na page 324, na página 324, vocês têm o exercise number 2. Neste exercise number 2, no exercise number 1, sorry. Neste primeiro exercício, vocês vão retomar, vocês vão recapitular quais são. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão me mostrar quais são os sons que eu uso aqui, ó. Eu tenho aqui, se o verbo na forma base de termina em T ou D, o que eu coloco? Mesmo quando ele não tem som, quando ele tem som, e aí? E daí, na terceira coluna, pronuncia a sílaba extra, o ED, sim ou não? Ok? So, quero que vocês primeiro completem, então, o quadro do meio aqui, e aí circulem. Yes or no? We'll check in a moment. Ok, se o verbo termina em T ou D, como que ele é pronunciado? Coloco ED. Então, wanted, needed, lembra? Pronuncia o E e o D? Sim, então pode circular o yes. Se o meu verbo na forma base termina num som mudo, que eu não pronuncio, como é que eu vou pronunciar? Som de T. Pronuncia o E e o D? Não, no. Se o meu verbo termina em uma sílaba que eu pronuncio o som dela, aí como é que eu pronuncio? Qual é o som que vai ser pronunciado? Som de D. Pronuncia o E e o D? Não, só o D, então no. Ok? Então, lá agora no exercise, na page number 324, vocês têm uma lista de verbos. Todos no passado, todos terminando em ED, vocês vão ouvir esses verbos e aí vão repetir. Quero que vocês então pausem o vídeo, vocês vão aqui, ó, e que vocês ouçam todos os verbos aqui, como se pronuncia, como que fica o som de ED ao final deles, ok? Bom, agora no exercise number 3, ainda na page 324, vocês têm aqui, vocês vão ouvir uma lista de verbos. Classify, deixa eu mostrar para vocês para ficar mais claro. Vocês vão aqui, ó. Classify the verbs you listen according to the pronunciation. Then listen once again and pay attention if an extra syllable is pronounced. Then circle yes or no. Vocês vão ouvir aqui, primeiro, ouvir a primeira vez, vocês vão me dizer aqui, ó, qual é o verbo que vocês ouviram. Escrevem ele aqui no meio, certo?
E aí, vocês vão me dizer qual é o som. Na segunda vez que vocês vão ouvir, qual é o som que vocês ouviram no ED? É som de T? É som de D? Ou é som de... Aqui tem um som de I, mas esse aqui é o símbolo fonético dele. Não se preocupem com esses símbolos. Imagine que esse I aqui é o som de E, como eu coloquei para vocês lá, ED. Então, você ouve o verbo, escreve ele aqui. Segunda vez, você ouve ele de novo e circula aqui, ó. Tem som de T, tem som de D, tem som de ED. Como é que eu pronuncio esse ED no final? E aí você me diz no final, o E e o D são pronunciados? Se sim, yes. No, no. Ok? Do this and we'll check in a second. Okay, so the first verb we heard was learned. Eu pronuncio o som do ED com som de D. Então ele saia, o ED é pronunciado por completo? No. Ended, termina em D, pronuncia como ED no final. Então, o ED, o E e o D são pronunciados? Yes. The next verb is hug or hugged. Termina, ó, hugged, apenas o som do D. Então, no, não pronuncia a sílaba extra. Letter D, started. ED é o som que sai, eu vou pronunciar o som do E e do E. Então, yes. Letter E, eu tenho o verbo fixed, som de T. Pronuncia o ED? No. Na letter F, eu tenho aqui decided. Pronuncia o E e o D. Então, yes, over here. Letter G, cried. Apenas o som do D. Então, não pronuncia a sílaba extra. Finally, letter H, worked. Som de T, não pronuncia a sílaba extra. Ok? Como atividade de casa, eu gostaria que lá na página 325 vocês fizessem os exercícios 5, 6 and 7. Okay? This is for next class. So, once again, thanks for watching and I will see you in the next video. Bye bye.